quadrado corresponde a Isabel, Mangueira, América e o Estácio, né? Aí fica difícil, né, companheiro? Mas é a história. É a história e a gente está no meio do campo aqui dessa história. Tem o São Cristóvão ali perto, mas isso já é uma outra história. Legal, legal. Então, nós estamos lembrando aqui os 92 anos da Mangueira e parabenizando todos os mangueirenses, em especial, Furtado, o nosso querido Ronaldo, o filho do Cartola, que é nosso amigo, né? E é um mangueirense nato. Mangueirense nato. Furtado, nós estamos hoje realizando a nossa transmissão de número 387, Furtado, que abrange a semana de 24 a 30 de abril e é a nossa 18ª transmissão do ano. Furtado, é muito trabalho, você não acha? Claro, né, companheiro? Mas me dá o prazer, né, de sempre estar fazendo essa participação. E como a gente sempre fala aqui no início do nosso programa, a gente pede possíveis desculpas, né? Mas a gente está tentando de todas as maneiras possíveis, né? Até de uma certa forma impossível, e agradecendo sempre ao companheiro Ivan, que está sempre nessa luta, para que o nosso programa ele não tenha nenhuma sessão de descontinuidade. É verdade. Nós estamos sempre aí na participação, levando informações. E a gente também quer lembrar aqui, né, companheiro, aproveitando até a oportunidade, dizer também que o companheiro Roberto também não interrompeu a programação, inclusive ele faz uma programação muito boa com as entrevistas da doutora Lília, que é fantástico, a fantástico. Nossa médica do trabalho, onde ela dá várias informações no que diz respeito a essa situação, ou então esse momento tão complicado que nós estamos vivendo. Companheiro Ivan. É verdade. E a transmissão que eles fizeram, rapaz, com relação ao coronavírus, foi algo assim irrepreensível. Muito bonito, muito competente. A doutora Lília e a doutora também da Previdência, a doutora... Oh, meu Deus do céu. Doutora Salete. Doutora Salete, pô, foi show de bola, maravilhoso. Furtado, o nosso programa, a nossa transmissão, ela é dividida sempre em módulos, né? Então, o nosso editorial, nós vamos falar aqui no nosso editorial sobre como será o mundo em 2020. Isso baseado no relatório da CIA de 2006, parece, 2016, acho que é 2006, que dá uma panorâmica de como seria como seria o mundo em 2020. Olha só, hein? Relatório da CIA. Esse tem um subtítulo também no editorial que nós vamos tratar sobre a máfia, Furtado. Dá uma panorâmica da máfia, família, o pai-presidente, não é presidente não, é pai-presidente e o Caponaro. No módulo 1, Furtado, nós destacamos as mais notórias famílias do crime organizado de tipo mafioso. Histórias, guerras, territórios, atual posição e também liderança. No módulo 2, a demissão desse juiz que saiu aí, que você é fã. No módulo 3, a temática são as finanças que estão fugindo do terceiro mundo. No módulo 4, é dedicado às lutas e às revoluções na América Latina no século XIX, XX e XXI, né? E nessa transmissão de hoje, vamos tentar dar uma passada sobre a Revolução Cubana. No módulo 5, nossos homenageados da cultura brasileira. Estamos destacando aí o Gessé, Jair do Cavaquinho e o Paulo César Pinheiro. No módulo 6, Furtado, tem uma relação completa dos aniversariantes, que a gente sempre faz, dia 24 ao dia 30. O módulo 7 são temas que surgem assim meio que de surpresa, e aí a gente vai incluir
no módulo 7. Por exemplo, o ministro do STF suspendeu a nomeação do Ramagem para a Polícia Federal. Aí vamos ver aí essa repercussão. Aumenta, Furtado, para 186 o número de contaminados pelo Covid-19 em plataformas offshore. Olha só, Furtado. Desembarque de emergência está mostrando a calamidade petroleira, Furtado, né? E para o STF, Covid-19 pode ser doença ocupacional, mesmo sem comprovar, né? E fechando, nós fecharíamos com um texto da Patrícia, que muito legal, tradução que ela fez, muito legal o texto dela. Mas, Furtado, para começar mesmo, nós temos aqui uma informação urgente, Furtado, urgente, urgentíssimo. Deixa eu te falar qual é essa informação urgente que chegou dia 29, ontem, às 15 horas e 30 minutos. É o informe preliminar de acidente de trajeto. Tipo do acidente: falecimento por doença. Data: 29 de abril de 2020. Hora: parte de amanhã. O horário ainda não tinha sido informado. O local: Ilha Redonda. Atividade: o empregado trabalhava como copeiro na cozinha da Ilha Redonda. E empresa do acidentado: HCM, que é o Horto Central Marataízes. Nome do colaborador, do trabalhador: Gilson da Silva Lima, 53 anos. Função: copeiro. Tempo na empresa: 2 anos. Descrição da ocorrência, Furtado: no dia 23, esse empregado contratado, ele foi afastado do trabalho por 3 dias, quando amanheceu com febre. Aí, ele voltou a trabalhar no domingo sem sintomas. Aí, ontem, dia 29 de abril de 2020, sofreu uma convulsão de madrugada. Foi levado pelos familiares para o hospital, onde veio a falecer. A empresa HCM, que é essa empresa que eu falei aqui, ela informa que ele não foi testado para Covid-19. As ações imediatas tomadas: foi solicitado à empresa HCM que providencie imediatamente um teste para Covid-19. Preventivamente, os 8 empregados da cozinha da Ilha Redonda estão sendo afastados. Será preciso encontrar uma solução de curtíssimo prazo para o restaurante e as refeições da equipe local, inclusive turno. Quais as ações planejadas? Aplicação de teste para a Covid-19 para o falecido e também para os outros membros da equipe, Furtado, e que em avaliação na saúde. A outra ação planejada: possibilidade de colocação de todo o pessoal da cozinha da Ilha Redonda em quarentena de 14 dias, a partir do último contato com o empregado falecido agora. A situação atual, Furtado: ações sendo estudadas para fornecer alimentação para a Ilha Redonda durante a quarentena da equipe do restaurante. Informações dos empregados do restaurante sendo coletadas para envio ao NAE. Outras informações pertinentes, Furtado, não há. Mas aí temos aqui no dia 29, ainda às 3 horas e 3 minutos, TABG matou o primeiro. Quantos serão necessários ainda? No mesmo dia que chegou essa notícia terrível, o Kenji, ele fala aqui: meu gerente setorial, esse empregado que não está sendo identificado aqui, ligou, o gerente setorial dele ligou, assediando para ele ir ao terminal fazer inspeções. Olha só. Aí ele fala assim: eu sou hipertenso crônico, tenho uma mulher grávida e uma criança asmática em confinamento comigo, não irei. Então, Furtado, o empregado tem todo o direito de rejeitar, considerando esse estado de coisa. Furtado, antes do teu comentário, então,
Vamos mandar aqui um abraço para Fátima Ventura, que está assinando para a gente. Francisco Filho também está assinando para a gente. Hugo Queiroz, rapaz, nosso grande diretor. Precisamos falar com você e tem um tema aqui que é dedicado a nós do Núcleo 5. Hugo, se liga aí, tá? Ele botou o que aqui? Salve, companheiros. Aí, Furtado, Hugo Queiroz. Maria Lopes também está assinando para a gente. Francisco Filho e Nilson Rodrigues, vizinho de Itaipuaçu, aqui também está assinando. Furtado, faz uma avaliação sobre esse fato que nós acabamos de comentar aqui, dessa morte que aconteceu. Jorge Esque, meu grande presidente, também está na área aí. Furtado, faz uma avaliação dessa temática que eu te passei aqui agora, com relação a esse cidadão que veio a falecer. Furtado, aquela palavra que você gosta muito. Olha só, primeiro, aí estamos sentindo saudade do companheiro Hugo, né, que está sempre com a gente, sempre dando as suas informações, super avalizado, e é uma pessoa que nos transmite grandes conhecimentos. Companheiro Hugo, precisamos conversar, né, bater um papo, outra vez, perguntar a você se ainda está com aquele cabelo, aquele negócio todo, né? Aquele cabelo, mas deixando a brincadeira de lado, até porque neste momento o assunto é sério, né? A gente fica numa situação, de repente, pelo que nós estamos passando, né? Companheiro Ivan, para te falar a verdade, a quarentena ela veio para definir determinadas situações, né? Você vê que hoje, por exemplo, aqui o prédio todo está de quarentena, o nosso prédio todo está de quarentena. Pouco vemos, ou então notamos a presença dos moradores, mas sabemos que eles estão aqui de quarentena. Então, a quarentena, de uma certa forma, ela veio para definir determinados posicionamentos do ser humano, que infelizmente tem cada posicionamento que é complicado. Agora, com referência a essa informação que você falou, meu camarada, como você sempre fala, e a gente sempre diz, as portas das empresas, é uma total irresponsabilidade. As pessoas não têm a menor responsabilidade, até baseado nesse senhor aí, que hoje é presidente, que, para falar besteira, ele está sozinho, né? Imagina se ele tivesse acompanhado. Aí que seria pior ainda, apesar que ainda existe alguém que acredita nesse senhor. É lamentável isso aí. Então, é lamentável que as coisas venham, a coisa aconteça para que se tome determinadas posições. São vidas, companheiro, são vidas que se perdem, ou então é vida que se perde, né? Porque se fala aí, 5 mil, e daí? E daí? Como 5 mil vidas fosse nada. Mas não é bem isso assim. Uma vida é um mundo que se acaba. Então, é preciso que haja um pouco mais de dignidade do ser humano, dignidade, principalmente no nacional. Você vê o que aconteceu agora, está nos jornais aqui, na Paraíba, né? Na Paraíba, lá na cidade de Campina Grande, as pessoas de joelho fizeram ali uma passeada, um movimento, mais ou menos assim, pedindo retorno à abertura do comércio. Só que depois eles falaram que aqui eles fizeram forçado. Foi o patronato, segundo os jornais, foi o patronato que os forçou a fazer aquilo. Não existe por parte de ninguém. E outro fato, um fato que está chamando bastante atenção, companheiro, até baseado nisso, que esse senhor aí, que diz que é super-ministro, que de economia não entende nada, a gente já falou isso aqui, e vamos provar, está dizendo aí que o funcionário público precisa participar e não pedir aumento durante 1 ano e meio. E o dele? Será que ele também faz o mesmo processo com os banqueiros? Duvido, companheiro. Aí é muito fácil você fazer festa com o chapéu do todo. Companheiro Ivan. Não, pior que isso, Furtado. Também chegou aqui agora o Carlos Fernandes. Seja bem-vindo, Carlos. Legal. Olha só, pior que isso é ele chegar e ter a cara de pau, o desplante de chegar e dizer que o funcionário público tem que se sacrificar, mesmo tendo a sua geladeira transbordante cheia, o funcionário público tem que se sacrificar
Olha só, os parasitas. Aí, Furtado, você vai ver. Quer falar? Não. Aí você vai ver que esses parasitas estão no SUS. São os funcionários públicos que estão no SUS salvando milhares de pessoas. São esses parasitas que estão com a geladeira cheia, que vão lá para os hospitais e já se identificou gotículas desse vírus aí, no ar, em hospitais. Já vários profissionais da saúde, funcionários públicos, morrendo, Furtado. E esse canalha tem a coragem de dizer que o funcionário público tem que sair do seu conforto e a sua geladeira cheia. Furtado, eu encaminhei um pedido ao deputado Paulo Ramos, que a gente tem bastante relacionamento, para que ele fizesse um projeto de lei considerando todos que têm identificado atividades essenciais, todas essas pessoas teriam que ter um acréscimo, naquela, como se fosse uma periculosidade, entendeu? Teria que ter, rapaz. Teria um adicional. Um adicional de pandemia. Porque eles são as pessoas, Furtado, que estão lá no front, são as pessoas que estão nos hospitais, rapaz, que estão aí, eles estão dando a vida deles por nós, Furtado. E aí vem esse idiota, desse babaca chegar e ficar sacaneando o funcionário público. Dá nojo isso, cara. Isso revolta a gente, entendeu? Isso nos revolta. E então, desculpa aí, mas então está na hora também do funcionário público dar resposta. Até baseado nisso que você está falando, os médicos estão adoecendo, os enfermeiros estão adoecendo, os faqueiros estão adoecendo, uns estão morrendo. Aqui perto de casa, tem o Hospital Geral da Polícia Militar. Já não há mais vaga, companheiro. Já não há mais vaga. Eles estão superlotados. E esse cidadão, eu nem sei se podemos chamá-lo de cidadão. Isso é um verme. Uma pessoa que não respeita uma outra pessoa que luta, inclusive para próprio salvá-lo. Para salvá-lo, ele vem com essa conversa. Mas também não sabe nada. Então a gente perde tempo com essas parasitas aí que não sabem nada. Furtado, baseado no que você falou aqui agora, vamos para o nosso editorial. O nosso editorial é como será o mundo em 2020. Furtado, olha só como os donos do mundo agem. Esse editorial, Furtado, ele é baseado num relatório da CIA. Olha só, peraí, Dalva Costa, bem-vinda. Petronila Xavier também, seja bem-vindo. Olha só, Furtado, esse relatório, esse informe aqui agora, é baseado no relatório da CIA de 2006 ou 2016. O que é que trata esse relatório? Olha só, Furtado, olha só como é que esses caras são. Esse livro, esse relatório da CIA, foi escrito pelo Heródoto Barbeiro, relatório da CIA, dizendo como será o mundo em 2020. Mas o que é, Furtado? O que é que está sendo abordado nessa página desse relatório? Está sendo abordado o seguinte: o que pode impedir, olha só, Furtado, o que é que pode vir a impedir a globalização? Ou a impedir, Furtado, ou então ou então atrapalhar essa globalização que veio para realmente escravizar e só atender, Furtado, aos rentistas.
e só atender, Furtado, aqueles que não produzem nada e simplesmente eles só fazem tirar a vida da gente. O que é que pode impedir a globalização, Furtado? Presta bem atenção nesse detalhe. Ih, rapaz, está chegando pessoal aqui. Ih, muita gente. Espera aí. João Marques, seja bem-vindo também. Nilson Rodrigues, vamos escutar agora sobre o relatório da CIA. José Fernando também. Assis Júnior. Vladimir Muti, grande irmão. Furtado vai dar uma boa tarde para você, especial. Aí, Furtado, Muti. Boa tarde, Muti. Eu só quero dizer ao companheiro Muti que eu tenho por ele a maior consideração, lógico, evidente, sem participar de piada. Mas a minha maior satisfação é que meu América nunca perdeu pro Banco. Tá certo. Também apareceu Misael Brito também, legal. Olha só, então, o que é que pode impedir a globalização? Relatório da CIA. O processo de globalização, poderoso como pode ser substancialmente desacelerado ou até mesmo interrompido. Olha só, Furtado. Além de um grande conflito mundial, algo que consideramos improvável, outro desenvolvimento em grande escala poderia interromper a globalização. Seria uma pandemia. Furtado, olha só o que a CIA fala, hein, no seu relatório. Vou ler esse parágrafo de novo. Entretanto, outros eventos catastróficos, como atentados terroristas, também podem desacelerar o processo. Mas ele fala em pandemia. Vamos lá. Alguns especialistas acreditam que é apenas uma questão de tempo até que surja uma nova pandemia, como o vírus da gripe espanhola, que matou aproximadamente 20 milhões de pessoas em todo o mundo, entre 1918 e 1919. O relatório da CIA que eu estou lendo aqui. Tal pandemia em megacidades dos países em desenvolvimento, com sistemas de saúde, Furtado, olha só, hein? Com sistemas de saúde pública precários, como a África subsaariana, a China, a Índia, Bangladesh ou Paquistão, seria devastadora e poderia se espalhar rapidamente por todo o mundo. A globalização seria ameaçada se o número de mortes chegasse a milhões em vários países importantes. E se a transmissão da doença interrompesse, Furtado, olha a CIA falando, hein? E se a transmissão da doença interrompesse as viagens e o comércio internacional durante um longo período, obrigando os governos a gastar grandes somas em setores de saúde abalados. Relatório da CIA. Se você quiser, Furtado, que eu faça intervalo, eu faço, tá? Fidel Barbosa chegou também aí. Valeu, Fidel. Entendeu, Furtado? Se quiser que eu pare para você comentar, eu paro. Então, porém, do lado positivo, a resposta ao SARS, aquela síndrome respiratória aguda grave, demonstrou que os mecanismos de vigilância e de controle internacionais estão se tornando mais aptos no sentido de conter as doenças e o desenvolvimento de novos produtos em biotecnologia. Prometem uma melhoria continuada nesse aspecto. Estou lendo relatório da CIA. Um decréscimo
no ritmo da globalização, poderia vir de profundo sentimento de insegurança econômica e física, algo que levaria os governos a controlar o fluxo de capital, bens, pessoas e tecnologias, aspectos cruciais do crescimento econômico. Essa situação poderia acontecer como resposta aos problemas das transações econômicas. Olha só, Furtado, e prejudicariam a introdução a atentados terroristas que vitimaram dezenas ou centenas de milhares de pessoas em diversas cidades norte-americanas ou europeias. Ou então também poderia haver uma reação cyber-atentados. Isso seria vinculado às tecnologias da informação. O controle também, que poderia atrapalhar essa globalização, é o controle das fronteiras e as restrições às trocas, Furtado, de tecnologias, que aumentariam essa possibilidade de impedir a continuidade da globalização. Furtado, esse é um livro escrito por Heródoto Barbeiro, o título principal, do relatório da CIA, o subtítulo, Como será o mundo em 2020. Com você a palavra, Furtado. Você vê que, na realidade, é uma situação extremamente complicada, né? Até porque a gente está lutando de forma desordenada, se for o caso, contra um vírus que é invisível, né? A gente não percebe. A gente pode até analisar pelo ponto de vista terrorista, de uma certa forma, há toda uma ameaça que depois venha a ser caracterizada, mas há toda uma possibilidade de defesa. Porque tange a essa situação do vírus, nós não temos como nos defender. Podemos estar agora aqui conversando, podemos estar em quarentena, né? E ele nos atacar. Então, essa é uma realidade que hoje se caracteriza até pelo medo e pelo pavor que a gente começa a ter no que diz respeito a isso aí. Porque, companheiro Ivan, os companheiros que nos assistem, né, que nos dão o prazer de nos assistir, é muito complicado você não ter uma forma de defesa. É muito complicado você ficar à mercê de um vírus que hoje, inclusive, se você ler nos jornais, ele está aparecendo até aparecendo no esgoto, apareceu lá em Niterói, foi muito comentado. Então, ele tem uma dinâmica muito perversa, né? Muito perversa e atacando. Agora, lembrar o ser humano que ou ele parte para uma reflexão maior, ou então ele se acaba. Furtado, agradecer aqui ao José Fernando Ferraz Braga, João Marques, Nelson Novaes, Assis Júnior, Vladimir Muti, Edson Ponte, Misael Brito, Silvânia Soares, Fidel Barbosa, Edivaldo Moura, Pula, e legal, Edivaldo Moura, Pula, Tiago Martini, Cláudia Santos, e o pessoal que entrou antes ali, e aí eu perdi, tá certo? Mas agradecer a todo mundo aqui, porque é fundamental. Ih, rapaz. Cláudia Santos aqui acenou, estão acenando aqui também. Então, Furtado, é realmente assustador como a CIA, como eles sabem e como eles controlam o futuro do mundo. Dentro dessa temática do nosso editorial, Furtado, nós destacamos ali a estrutura hierárquica da máfia. A máfia é uma palavra italiana que para alguns traduzem para o português a palavra máfia como família. Isso lembra alguma coisa, Furtado? Qualquer semelhança não é mera coincidência, não, tá certo?
Furtado. Mera realidade. Mera realidade. É verdade, mera realidade. Agora, Ivan, coisa rápida. Esse nosso ouvinte aí, pula-pula, foi mal barato, né? Não, ele deve ter naqueles pula-pula, né? Aí incorporou ao nome dele. Legal, legal, tá certo. É um merchandising, entendeu? Furtado, na original Cosa Nostra siciliana, cada grupo ele é denominado famiglia ou cosca. Na máfia italo-americana, apenas a primeira denominação é utilizada. Cada família é organizada. Furtado, tu mostra a tua camiseta? Eu sou obrigado a mostrar a minha também aqui, ó. Fórum Social Temático, tá? Foi uma boa época essa. Então, Furtado, cada família é organizada da seguinte forma. No topo da hierarquia está o capo. Olha só, hein? Capo, lembra? Hein? Né? Lembra, não lembra? Capo lembra... As letras iniciais. Capo lembra alguma coisa, né? Coloquialmente conhecido como dom. Por ele, pelo capo, passam todas as decisões acerca da família. E para ele, devem chegar numa percentagem dos lucros de todas as operações de seus membros. Furtado, tá acompanhando direitinho, né? Furtado, logo abaixo do dom está o sotocapo, que é o subchefe, né? Underboss e tal. Serve como substituto temporário no caso da ausência do chefe e também como intermediário entre os outros membros abaixo na hierarquia. Agora vem a palavra aqui que eu não sei falar italiano. O consigliere atua como o conselheiro do dom. Furtado, o capo tem um conselheiro. Tu tá fazendo analogia, não tá? Então, analogia. Então você vai vendo só, não vamos falar o nome de ninguém, tá certo? Então esse conselheiro, ele é o único que de fato pode ponderar as ações do chefe, servindo como uma segunda opinião. Normalmente é um posto ocupado por alguém de muita experiência e perícia para intermediar conflitos e negociações. Opa, Toninho, Thelminha, apareceu aqui também, Galvão, apareceu, João Gomes apareceu, grande João Gomes, irmãozão lá da TBG, Furtado. Dá uma boa tarde pro João Gomes aí, da TBG. Boa tarde, João Gomes, prazer, hein? Gente boa. Então, Furtado, esse conselheiro do capo, normalmente é a pessoa que poderia até intermediar conflito, mas nós estamos vivendo um momento que não há intermediação. Quanto mais conflito, melhor. Ou melhor, e não posso fazer analogia com os dias atuais, não. Subordinados diretamente ao subchefe estão os caporregimes, conhecidos também como capitães. Os caporregimes, Furtado, são conhecidos também como capitães ou, erroneamente, como capos. Furtado, prestando atenção, né? Como dito anteriormente, este nome designa o próprio dom. Cada um destes comanda um regime ou equipe, que são compostos por soldados e associados. Um percentual de todo o lucro obtido por esta equipe é passado diretamente ao chefe da família em forma de tributo. Os soldados ou soldados
é o posto básico da hierarquia. São membros efetivos da organização, conhecidos como homens feitos. São eles os responsáveis por conduzir as operações nas ruas e executar os serviços de maior importância, Furtado. O requisito básico para se tornar um membro efetivo da família é possuir a ascendência italiana, predominantemente no caso da máfia ítalo-americana e completa no caso da Cosa Nostra siciliana. Os associados são membros externos da organização. Embora não façam oficialmente parte da família, atuam como colaboradores de seus membros efetivos. Dependendo de sua influência e poder, o associado pode atuar, inclusive, junto aos postos mais altos da hierarquia de uma família. Um exemplo real de um influente e poderoso associado foi Meyer Lansky. Caso a origem de um associado seja italiana, este pode vir a ser convidado a tornar-se um soldado. Furtado, antes de eu te falar os 10 mandamentos da máfia, eu gostaria de você puder, se você quiser, fazer um comentário sobre o que nós acabamos de relatar. Olha só, o que eu gostaria de comentar, acho que é evidente, e até baseado nas leituras que nós fazemos, esses escândalos que estão acontecendo, quer dizer que na realidade a rachadinha ela tem uma origem, né? Ô, Furtado! Furtado! Furtado, eu tô evitando. Furtado, eu tô evitando, tu tá provocando, pô. Tudo se coordena, né? Baseado nisso. Até porque são informações, são leituras que a gente faz. E a realidade é aí, a rachadinha está aí, está no meio de todo mundo aí. Quer dizer, só faltam os capos, né? Só faltam os capos. Mas, infelizmente, essa é uma triste verdade. Capo. E aí, companheiro, eu gostaria até de lembrar sobre isso aí, o nosso grande poeta de uma frase só, o grande Celso Capu de uma frase só. Foi copiado, né? Foi copiado ele. Lembrar que a gente já tem uma outra poesia que é muito mais abrangente, né? Aquela E aí, que é aquela poesia que fez com que Castro Alves se tremesse no túmulo. Agora tem uma outra, sim, e daí? E daí? E daí, sim, Furtado? E daí, né? Não sou coveiro, pô. Não sou coveiro, e daí? Então, isso aí, agradecer ao grande companheiro Celso Cafu com as suas poesias super objetivas. Foi o Cafu que influenciou o cara. Eu acho que Cafu é um capo, hein? Aí, Furtado, Ademar Bagorra. Ademar Bagorra entrou, legal, seja bem-vindo. Olha, Furtado, esse material todo, Furtado, esse vídeo também vai ficar lá no site professorivanluiz.com.br. Aí de lá, você clica no númerozinho embaixo, 387, que é a nossa transmissão, e você vai ser remetido para um blog, onde vai ficar na íntegra com os devidos links, todo o conteúdo da nossa transmissão, porque não vai dar tempo em uma hora de nós fazermos o que a gente gostaria. Os 10 mandamentos, Furtado. Os 10 mandamentos da máfia. Olha só que interessante. Ninguém pode se apresentar diretamente a um de nossos amigos. Isso deve ser feito por um terceiro. Nunca olhe para as esposas de seus amigos. Nunca seja visto com policiais. Não vá a bares e boates. E estar sempre à disposição da Cosa Nostra é um dever, mesmo quando sua mulher estiver prestes a dar à luz. Compromissos devem sempre ser honrados. As esposas devem ser tratadas com respeito. Quando lhe for solicitada uma informação, a resposta deve ser a verdade. Não se pode apropriar de dinheiro pertencente a outras famílias ou a outros mafiosos.
Último mandamento, 10º, são os 10 mandamentos. Pessoas que não podem fazer parte da Cosa Nostra. Qualquer um que tenha um parente próximo na polícia. Qualquer um que tenha um parente infiel na família. Qualquer um que se comporte mal ou que não tenha valores morais. Furtado, isso aí é um trabalho do Vito Genovese, ítalo-americano, tido por alguns como membro da máfia durante a Guerra Castellamarese, para mais tarde se tornar líder da família do crime. Genovese se serviu disso aí. Furtado, tem muito mais coisa aqui. O nosso módulo 1, Furtado, há um destaque para as mais notórias famílias do crime organizado de tipo mafioso. Histórias, guerras, territórios e a atual posição e liderança. Isso passa pela família Genovese, deve ser, família Gambino, família Colombo, família Bonanno, família Lucchese, Chicago Outfit, família De Cavalcante, família Traficante, família Magadino e Mayfield Road Mafia, família Patriarca, família Marcelo, Mickey Mouse Máfia, clã, não lembra não, Furtado, clã dos Corleones, clã Contreira Caruana, e por aí vai esse conteúdo. Furtado, com você a palavra. Agradecer aqui, ó, Paulo Roberto Jesus chegou, Daniel Alves também chegou, legal, sejam bem-vindos. Acabamos de falar aqui sobre a máfia, continua, Furtado. Agora, o tema agora é a demissão do senhor Moro. Olha só, companheiro Ivan, na realidade, eu acredito que esse senhor, né, que fez um bom trabalho, que diz respeito à Lava Jato, né, será que fez mesmo? Será que fez? Alô? Hein? Será que fez um bom trabalho mesmo? Não, porque olha só, pode até haver determinados questionamentos, né, determinadas dúvidas. Mas foi uma coisa que apareceu, né, companheiro? Apareceu. E aquilo que a gente tinha conhecimento, mas não tinha como verdadeiro. E apareceu. E aí a gente fala que esse trabalho que ele fez, botou gente na cadeia, chamou as pessoas à responsabilidade. Talvez o grande equívoco que tenha acontecido foi que o dinheiro não, de uma certa forma, todo aquele manancial de dinheiro não veio nem um terço retornou para o poder público. Isso é lamentável, né? E eu acredito também, até baseado nisso, ele tenha talvez se empolgado, né? O governo, que não é uma representatividade da sociedade brasileira, foi eleito, tem que ser respeitado, porque foi eleito, foi resultado de urna, mas era um governo que não tinha representatividade da sociedade. Ele talvez tenha se emocionado, aí quando percebeu a situação, né, viu que não era nada daquilo que ele estava pensando. Agora, entre ser verdade e mentira, há um caminho muito longo, né? Pode ser ele estar falando a verdade, pode ele estar falando a mentira, pode esse senhor aí estar falando a verdade ou a mentira. Desse senhor, a gente sabe que é muito difícil ir à verdade, né? Esse senhor que hoje é presidente. Agora, esse ministro que pediu demissão, a gente não sabe qual foi o real motivo de demissão. Porque é aquele fato, né, companheiro? Quando uma pessoa deixa determinado cargo, aí ele aponta as mazelas que tem aquele cargo. Mas por que não teve a capacidade de apontar quando estava no exercício da função, que era o direito dele? Esse que é o questionamento que a gente faz. Mas vamos ver agora com esse outro ministro qual será o direcionamento. Até porque a Polícia Federal tem que ser totalmente isenta de política. Ela tem que fazer o trabalho dela técnico. E não pode ter interferência, seja de quem for. E vamos esperar
que esse novo ministro tenha essa dignidade, companheiro? Furtado, se o trabalho dele não fosse para destruir a classe empresarial brasileira, não fosse para destruir as empresas brasileiras, teria sido um grande trabalho. Como é que se procede no exterior e no próprio Estados Unidos? Tem corrupção na empresa, você prende os corruptos e os corruptores, mas a empresa continua a funcionar. Mas a estratégia deles era destruir as empresas e destruir os empregos. Esses empresários aí, que foram perseguidos por essa operação, eles já estavam incomodando licitações nos Estados Unidos e na Europa. Eles já estavam tomando mercado americano e europeu. Então, o que é que os donos do mundo fizeram? Temos que cortar esses caras. E cortam mesmo. Por isso que eu questiono o trabalho desse cidadão aí. Ele veio para acabar com a economia do país. Não veio para moralizar nada. Se fosse para moralizar, não teria certas ligações que ele tem que serão apresentadas oportunamente, entendeu? Então, nós vemos o seguinte, que o pedido de demissão dele, como ministro da Justiça, agora em 24 de abril, Furtado, foi um fato até significativo. Por quê? Segundo as informações, o senhor Sérgio Moro, ele é um homem da CIA no governo Bolsonaro. Não é concebível que ele tenha dado esse passo sem o sinal verde dos que o controlam em Langley, a sede da CIA. Assim, tal pedido de demissão dele poderá poderá ser um indício, Furtado, de que o imperialismo começa a se distanciar desse governo do JB que está aí, retirando-lhe o apoio, porque ele pensa que tem apoio dos Estados Unidos. Se tivesse apoio dos Estados Unidos, não teria várias restrições que o Brasil vem sofrendo, tá certo? Mas na realidade, Furtado, pouco nos importa, na realidade, os motivos sórdidos que levaram o JB a demitir o chefe da polícia indicado pelo ex-ministro, entendeu? Porque o que estava em jogo ali era a investigação dos crimes dos seus filhos, que nos remete, Furtado, à temática anterior, família. Tá certo? Quem tá companheiro, que nos remete, pelo menos é quem está lendo, é aquele negócio de clã que você falou. Aparecido ainda. Furtado, olha só, eu não estou falando isso, entendeu? Isso está aí como você fala, está aí na mídia, está aí na internet. Mas na mídia, tá nos jornais aqui, os jornais estão falando isso aí, né? Então. Agora, companheiro, eu queria fazer, até voltando àquele comentário, aquilo que você falou, realmente, não houve por parte desse senhor que foi ministro a dignidade de mostrar e apontar os equívocos e punir. Essa que é a realidade. Porque não adianta você punir a pessoa e botar essa determinada pessoa num palacete. Vai ficar de tornozeleira, mas vai ficar num palacete com piscina, com tudo. É da família, Furtado, é da família. Pois é. O que ele tinha que fazer é o seguinte: bota esse cara pão e água, meu irmão. Bota pão e água e pega o que ele roubou. Porque na realidade, eles roubaram. Está aqui escrito aqui no jornal, eles roubaram. Pô. Então é isso que nós temos que ver. Se o Brasil está numa situação dessa que está passando, em função disso aí, em função de querer privatizar tudo, em função de acabar com a Petrobras, tudo isso, aí em função de querer acabar com a SEDAI, porque agora não se fala mais na SEDAI, né? Ela está dando resposta à qualidade da água aí, está aí, beneficiando todo mundo, a Casa da Moeda, né? Então, tudo isso, companheiro, infelizmente, esse senhor, me parece que ele se emocionou, então ele se empolgou naquilo que ele devia ter mais uma dignidade e uma responsabilidade. Pô, prende o cara e pega o cara, tudo do cara aí. Não, é aquela situação. Você está lá na cadeira, mas você deve favor a alguém. É verdade. Então ele aponta crime de responsabilidade do JB. Ele fala assim, queria alguém na PF para passar
informações sigilosas. Mas esse tema também vai ficar à disposição lá para quem quiser ver. Né, Furtado? Vamos correr agora, porque quando se fala... Acho que perde, companheiro, está perdendo até a caça, tá? Porque a gente sabe que é uma farinha só, né? Família, rapaz, família. Finanças, Furtado, estão fugindo do terceiro mundo. Isso aí é um texto feito pelo Patinal Nike, né? Ele fala que atualmente há um êxodo das finanças do terceiro mundo, cuja escala, Furtado, ela excede em muito a que se verificou após a crise financeira de 2008. Além, olha só, Furtado, ainda é mais importante do que o fluxo de saída real é a vontade de parte das finanças de abandonar o terceiro mundo, incluindo mesmo os chamados, aspas, mercados emergentes, e mover-se para os Estados Unidos, para o dólar, ou ativos denominados em dólar. Isso resulta, Furtado, numa depreciação de um conjunto de divisas do terceiro mundo, isso em relação ao dólar, dentre as quais a rúpia indiana é um exemplo óbvio. Tem muito mais matéria com relação a essa fuga de capital do terceiro mundo. Furtado, agora, sobre aquele nosso quadro, sobre as lutas e revoluções populares na América Latina, no século XIX, XX e XXI, nós fizemos um pequeno apanhadozinho sobre a Revolução Cubana, Furtado, que foi uma grande revolução na América Latina. E nós poderíamos, Furtado, sem medo de errar, é possível falar da Revolução Cubana em dois sentidos, Furtado, como processo de luta pela tomada do poder por Fidel Castro e os companheiros que lutaram com ele, né, na oposição insurrecional ao regime do ditador Fulgêncio Batista. Aí, Furtado, nessa acepção, a gente pode dizer que foi um movimento guerrilheiro que capitalizou o descontentamento do povo contra as condições de miséria, corrupção, falta de liberdade e dependência em relação aos Estados Unidos. Para quê? Para poder se instalar um governo revolucionário nos primeiros dias logo de 1959. Furtado, e por aí vai. Tem muito mais coisa que não vai dar tempo, pelo que eu estou vendo aqui. Aí, nós fizemos o destaque cultural para o nosso grande Gessé, Furtado, fazendo 68 aninhos. Agora já deixei aquele módulo... Outra escuridão, né? Deixei aquele módulo 4 lá, para quem quiser depois acessar pelo site, professorivanluiz.com.br, e se inscrever também lá no meu canal no YouTube, Professor Ivan Luiz de Maricá. Vai lá, dá uma força lá, se inscreve lá, para ver se eu chego lá a 1000 inscritos, para poder facilitar a transmissão pelo celular. Furtado Gessé, então, no nosso quadro de homenagem à cultura brasileira, Gessé Florentino Santos, que nasceu em 25 de abril, agora, né, em 52, em Niterói, e nos deixou em 29 de março de 93. Né? Ele nasceu em Niterói e nos deixou lá na Terra Rica, no Paraná. Cantor, compositor e tal, e por aí vai. Tem muito mais coisa no site também do Ricardo Cravo Albim. A gente pega lá essas informações. O outro grande homenageado nosso, Furtado, Jair do Cavaquinho. 98 anos, Furtado. Jair de Araújo Costa. Nasceu no dia 26 de abril, no Rio, e nos deixou em 6 de abril de 2006. Cantor, compositor, instrumentista. Vou correr aqui. Paulo César Pinheiro, Furtado. Agora fazendo 71 aninhos. Eu sou mais velho que ele no ano. Fiz 72, 17 de abril. Ele fez 71 no dia 28 de abril, quer dizer, agora, anteontem, né? Letrista, poeta. Paulo César Pinheiro é fantástico, né, Furtado? Fantástico. Então, vem a relação de todos os aniversariantes. Eu estou correndo, Furtado, porque lá no módulo 7, depois, também você me limitou a 1 hora, se lembra, né? Então,
Aí tem um link falando como as máfias funcionam, o que é máfia, a máfia das próteses, a verdade por trás das origens da máfia na Sicília, quais são os negócios da máfia, gerenciando como a máfia o que é, quais os mais famosos, também tem esse link lá, quem comanda a Itália hoje, máfia, quem comanda a Itália hoje, tem outro lá, arrogância, Furtado, esse aqui é um trabalho fantástico do antagonista, a arrogância precede a ruína, Furtado, um comentário, a arrogância precede a ruína. É uma coisa super objetiva, né, companheiro? Até porque é o que a gente vê aí, né? E às vezes a gente percebe, né, determinados posicionamentos, então determinadas situações, onde as pessoas, né, são arrogantes e não percebem que isso leva à ruína, né? E depois que estão na ruína, então quando estão caindo precipício abaixo, é que tentam se recompor, mas infelizmente não há condições. Furtado, outro trabalho importante agora, tá lá, vai ficar à disposição também, quando o ministro do STF suspendeu a nomeação do Ramagem para a PF, né? Essa decisão do ministro... Ramagem que eu entendo, Ramagem é negócio de campo, é isso? Ramagem lembra uma hierarquia, né? Ramificação, não lembra? Ramificação. Ramificação lembra o quê, Furtado? De novo, tá vendo? Então, lembra a família, não lembra? Então, essa decisão, ela foi tomada pelo Alexandre de Moraes, né? Então, ex-diretor da ABIN e amigo da família JB, Ramagem foi escolhido pelo presidente porque interessava muito a ele, né? Receber algumas informações. Está lá, aí tu vai lá, tu vai conhecer o perfil do Alexandre Ramagem, tu vai ler trechos da liminar que suspendeu essa nomeação, tudo isso vai ficar disponível lá nesse blog que você será remetido através do site professorivanluiz.com.br. Agora, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele atendeu o mandado de segurança do PDT, que pedia a suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem como diretor da PF, por claro desvio de finalidade. Quem escreveu isso foi Carlos Lupe, presidente do PDT. Eu coloquei lá, Brizola vive, por isso que acontecem essas coisas. Furtado agora, fundamental, 24 de abril de 2020, aumenta para 186 o número de contaminados pelo Covid-19 em plataformas offshore, Furtado. Matéria feita pelo nosso querido André Lobão. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, ANP, o setor petrolífero, em suas diversas áreas, já soma um total de 382 casos confirmados. Há 6 dias, Furtado, hoje, quer dizer, nesse dia aqui que eu falei, 382 casos. Há 6 dias, o número era de 132. Olha como cresce rápido isso, né? Subiu para 186 na quarta-feira, agora dia 22. O número de trabalhadores contaminados pelo Covid nas plataformas de petróleo no Brasil. Alta de 150% em relação a 16 de abril, quando começou a quarentena no país. Segundo a ANP, Furtado, todo o setor petrolífero soma esses 382 casos confirmados contra 132 há 6 dias. Os casos suspeitos não param de crescer, com 1.201 ocorrências em 22 de abril contra 1.073 no dia 16. Nessa quinta-feira que passou, dia 23, um navio que presta serviço para a Petrobras, operado pela Subcia 7 Brasil, ela registrou mais 3 casos, sendo que 7 plataformas offshore da estatal, ela apresentaram casos de contaminação.
as plataformas P50, P26, P18, P35, P20, P33 e P62, Furtado, registraram trabalhadores contaminados. A P26, por exemplo, é a plataforma que apresenta o maior número de contaminações, com 22 trabalhadores. Até o momento, Furtado, a Petrobras interrompeu a produção em duas plataformas, Capixaba e Cidade de Santos. E nesta mesma quinta foi obrigada a responder um questionamento da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, sobre a situação do coronavírus na companhia, na Petrobras. A empresa informou que desde o início da pandemia foram registrados 2.048 casos suspeitos e 261 trabalhadores contaminados, entre próprios e terceirizados. Furtado, esses números não estão atualizados hoje, dia 30, que eu estou te falando, hein? A mesma lógica do Bolsonaro. É inevitável, olha só, a mesma lógica dele. É inevitável constatar que isso confirma mais uma vez que, da mesma forma que ocorre na Petrobras, empresas do segmento do petróleo expõem seus trabalhadores a situações de risco em plena pandemia do Covid-19, seguindo a lógica de não afetar os seus lucros. Furtado, o que você tem a dizer sobre isso? Olha só, é uma coisa que chega a ser estranha, né? Porque se há de entender que um trabalhador doente, ele custa muito mais caro, né? Furtado, só assistimos. Um abraço para a Sueli Ferreira, um abraço para o Alfredo Alencar também. Continua. Olha só, um trabalhador doente, ele causa muito mais, ele é muito mais oneroso às empresas do que o trabalhador saudável. O trabalhador saudável, ele produz. Essa visão que tem a patronar, né, de que é necessário produzir, mas produzir com companheiros doentes, você vê aí 300 e poucos companheiros efetivos e terceirizados que estão praticamente doentes e vão ficar em casa durante 40 dias numa quarentena, inclusive se permanecer ali correndo risco seríssimo, porque esse vírus ele é mortal. E a família deles, tá? E a família? E a família deles? Ele é totalmente mortal. Eu estava vendo aqui, na explanação que a doutora Lília falou, que companheiro Ivan, uma pessoa contamina 6. É Olha verdade. só, uma pessoa contamina 6. Você imagina nessa proporção daqueles companheiros que estão confinados numa plataforma. Ora, e dizer que é necessário produzir com o companheiro verde, amanhã ele vai ter de qualquer forma sair do local de trabalho, porque não tem mais condições de exercer aquela função. Isso é extremamente lamentável, mas é o capital acima do direito de se sobreviver. É verdade. Vanderlei Azevedo também entrou. Legal, Vanderlei. Furtado, dia 22 de abril, desembarque de emergência mostram o estado de calamidade petroleira nas plataformas. Furtado, tá vendo? Outro trabalho fantástico do nosso querido André Lobão. Informações atualizadas estão dando conta de que pelo menos sete plataformas da Bacia de Campos, P50, P26, P18, P35, P20, P33 e P62. Essas plataformas têm relatos de casos pelos trabalhadores, Furtado. 21 pessoas desembarcaram da P26. 21 pessoas desembarcaram da P26, sendo que 9 delas com sintomas de Covid-19. As outras 12 estão sob isolamento por terem dividido o mesmo camarote. Você se lembra, Furtado, quando começou essa história, num colegiado nosso, eu falei, Roberval Vilaflor, legal, seja bem-vindo. Eu falei, Furtado, da preocupação que eu tinha com relação aos camarotes. Quem já foi no navio plataforma, no FPSO e tal, você vai ver aqueles camarotes, é de um desconforto imenso.
Fica um colado à cara do outro, rapaz. Aí eu falei, porra, tinha que diminuir pelo menos 50% da ocupação daquilo ali. Ah, não, as empresas estão cumprindo a NR, acho que é NR13, sei lá, as empresas estão cumprindo. Falei, olha só, primeiro vamos ver a vida, pô. Vamos ver a vida. Não uma regulamentadora agora, nada vale em função desse vírus. Tem que esquecer tudo que se conhecia em função desse vírus, Furtado. Tá certo? Olha só o que foi que o companheiro falou, Furtado, olha só. Pode comentar, você quer comentar alguma coisa? Não, eu só comentar esse problema aí. Eu já fui fazer uma vez no trabalho, uma plataforma, não me lembro o número dela, e também fui fazer também no navio sonda, né? E a gente via ali que realmente como é que era aquele tipo de vida. Realmente eles podem até estar cumprindo a NR, qualquer número que eu não sabe agora de cabeça, mas estão cumprindo pelos caminhos tortos, com certeza. Olha aqui só, Furtado, que o companheiro falou. Estamos em quarentena e não podemos embarcar na P26. Fomos informados que está sendo realizada a higienização dos nossos camarotes e de que chegaram máscaras para distribuir na plataforma, completou o companheiro. Até o momento já chega a 22 o número de contaminados pela Covid na P26. Furtado, olha só esse parágrafo aqui. Plataformas em situação de calamidade, Furtado. O companheiro fala assim, eu estava embarcado há 8 dias na P26 e comecei a sentir uma dor de cabeça e mal-estar com uma tosse. Após o enfermeiro me avaliar, fui desembarcado para o hotel, recebendo o acompanhamento diário, sendo que, a princípio, meu quadro está estabilizado. Caso a situação se mantenha, ficarei mais 10 dias aqui e depois irei para casa. Isso foi um relato de um companheiro petroleiro que foi diagnosticado com o Covid-19. Algum comentário, Furtado? Não, foi super importante esse companheiro e a gente pede, né, que haja uma participação maior desse companheiro. Não é denúncia, é expor realmente o que está acontecendo. Ninguém está denunciando nada, só está expondo aquilo que está acontecendo e aquilo que esses companheiros poderão vir a sofrer. Esse companheiro, inclusive, você vê, ele vai ficar mais 10 dias, tomara e a gente está aqui na expectativa e torcendo para que não seja esse famigerado vírus aí e que ele retorne para sua casa para o meio de seus familiares. Furtado, no colegiado de segunda-feira, agora, foi criado um grupo de trabalho, um GT, para as empresas privadas. E a partir, então, de terça-feira, eu tenho tentado manter contato com as empresas privadas. Para você, vai te complicar um pouquinho, porque você não tem como acompanhar esse trabalho aí via internet. Mas o núcleo 5 é o responsável, sou eu, você, o Hugo e o Braia. E ao núcleo 5 foi acrescido também quem mais? Sim? Acho que foi o Igor, parece, o Eduardo Henrique, quem mais? Teve mais uns companheiros que estão somando a esse grupo de trabalho. Então, Furtado, eu até encaminhei hoje um texto para o Hugo e para o Braia. Esse texto é que eu vou mandar por e-mail para as empresas. E nesse texto, nesse e-mail, então, eu estou perguntando, nós estaríamos perguntando quantos contaminados tem, se tem alguém internado, se faleceu alguém, como é que estão tratando esses trabalhadores. Isso para todas as empresas que têm base territorial, que o Sindicato RJ representa esses trabalhadores, entendeu? Para ver e as empresas também conversaram conosco sobre quais as medidas que eles vêm tomando, né, com relação à saúde desses trabalhadores. Ontem eu tinha ligado 2 horas da tarde para o TANAB, mas ele só me respondeu às 23 horas e pouco aqui,
E ele se colocou também à disposição, que o Tanabe tem uma experiência muito grande, né? Em várias empresas que ele advoga e tal, nessa área aí do petróleo. Então ele se colocou à disposição também da gente para participar dessa eu não gosto de falar live não, mas gosto de falar transmissão aí pela internet, tá certo? Ele vai também dar a sua colaboração. E eu conversei com o Daniel também, ele também vai participar, o Wagner também vai, lá da Sonangol. Quer dizer, algumas empresas eu estou confirmando, né? E vou mandar um e-mail, então, provavelmente seja lá para o dia 12, porque tem que dar tem que encaixar nas empresas todas. E essa margem de dias aí, hoje é dia 30, quer dizer, até o dia 12 daria para todo mundo se encaixar, e nós marcamos aí, tipo, dia 12 é terça-feira, tipo assim, 3 horas da tarde, para nós fazermos essa transmissão aí, essa videoconferência, né, pela internet. Dois passos, né? Provavelmente você já botou à disposição dele o nosso programa e confirma essa data do dia 12, nesse horário, porque esse horário facilita para mim e para minha filha, né? Que eu dependo dela no que diz respeito a isso aí. Confirmar a data para que eu também possa participar, tá bom? Ah, legal. Então, em princípio, vai ser dia 12, às 3 horas da tarde. Agora, Furtado, 3 horas da tarde? 3 horas, A ideia é essa. Tá bom. Eu estava pensando em você mesmo. Então, eu sempre penso em você, né, cara? Você é a minha liderança, pô. Então... então, Furtado, olha só. Para a nossa Suprema Corte, para o STF, o Covid-19 pode ser doença ocupacional, mesmo sem comprovar contágio no trabalho. Olha que interessante, hein? Tá vendo? Para o STF, esse Covid-19 pode ser doença ocupacional. Furtado, hoje estava falando hoje com uma pessoa do banco aí, o banco obriga as pessoas a ir trabalhar. Aí eu perguntei, mas vocês vão trabalhar com um carro que o banco... Não, vamos no metrô. E eu falei, olha, Furtado, olha que absurdo, olha que forçar as pessoas a irem trabalhar, correndo todos os riscos e enchendo o metrô, enchendo barca, enchendo o ônibus. Pô, terrível, né? Então, Furtado, dia 29 ontem, o STF decidiu que o novo coronavírus pode ser caracterizado como uma doença ocupacional, independentemente dos empregados comprovarem que tenham contraído a doença em razão da atividade trabalhista, tá vendo? Então isso é importante você estar com essa informação aí se alguém te perguntar, tá certo? Até porque, olha só, hoje eu tive um probleminha, né, no banco, e eu tive que me deslocar até a Vila Isabel. O companheiro Ivan, o que nós vimos lá, foi ele, meu neto, né? O que nós vimos lá, até baseado nessa leitura que você fez, a fila da Caixa Econômica... Absurdo. Tava um absurdo. Mas muito grande, tinha até policial lá, não estava havendo confusão. Até naquele momento, disseram o quê? Por volta de mais ou menos meio-dia, 11 horas, meio-dia, ainda não estava havendo confusão, não sei se houve. Mas a fila era muito enorme. E aqui perto de casa, também, a Caixa Econômica praticamente fica aí uns 200, 300 metros de pessoas, né? Lógico, evidente, obedecendo aqueles critérios, mas tem hora que ninguém obedece, fica todo mundo aglomerado. Então, isso é importante, esse reconhecimento, porque aquele trabalhador que está ali, ele está exposto às pessoas, ninguém está criticando as outras pessoas, pelo contrário, é uma necessidade. Se você tem uma necessidade e tem a possibilidade de resolver aquele problema lá, é onde você vai. Mas aquele trabalhador fica exposto. E dessa forma, esse reconhecimento é muito importante. E vamos ver se isso se torna uma realidade. É verdade. Furtado, Valmir Pereira,
Pelé Pinheiro também acabou de entrar aqui. Furtado, tem uma tradução que a Patrícia, nossa diretora, fez, uma tradução muito interessante, que também vai ficar à disposição para os companheiros, que deu para notar que tem muito conteúdo aí, e dá para ler, e dá para ler, já estamos passando já 15 minutos, e dá para ler, agora em quarentena, dá para ler tudo direitinho, que é um conteúdo bom, e dá para ver bem a questão da máfia, dá para ver bem, procurar quem puder comprar ou adquirir o livro do Heródoto Barbeiro, que é do relatório da CIA, que ele previa que para impedir a globalização, uma pandemia que evitasse viagens internacionais, o comércio internacional, isso poderia impedir a globalização, e nós estamos vendo agora, Furtado, para encerrar nossa transmissão, que a globalização agora vai ter que ser a globalização da fraternidade, a globalização da solidariedade. O que você acha? É por aí ou não, Furtado? É por aí, a globalização da sensibilidade. As pessoas têm que ter mais sensibilidade nesse trato, nessa questão. As pessoas têm que olhar o outro ser humano como irmão e não como adversário neste momento tão importante das nossas vidas, né? Esse vírus aí, esse maldito vírus, ele, de uma certa forma, além de botar o mundo de joelhos, já falamos isso aí, trouxe também uma mensagem para o ser humano, uma mensagem de solidariedade. É mais importante isso. É verdade. Furtado, então, eu agora te desejo aí um bom final de semana. Estou aqui à disposição, na hora que você quiser ligar, tá certo? Para nós conversarmos. O Bernardo falou que ia tentar, que ele estava com um problema de acesso na internet, que ele ia tentar acessar lá pelo quarto do filho dele, queria desalojar o filho dele, mas pelo jeito acho que não conseguiu desalojar o filho, tá certo? Então, nós estamos aí, eu estou aqui agora me despedindo, né? Desejando aí a todos um bom trabalho. Qualquer sugestão que você tenha com relação a esse contato com as empresas privadas, vou aguardar hoje ainda o Hugo ou o Braia se manifestar, que aí, se não se manifestar, eu vou encaminhar. Opa, Raimundo Melo chegou, estamos quase acabando, Raimundo, que pena. Hoje priorizamos aí falar sobre máfia, sobre família, né, e sobre também o livro da CIA, que previa uma pandemia aí para impedir a globalização. Então, Furtado, de repente você pode ter alguma ideia aí, e aí a ideia é essa, saber quantos estão contaminados, infectados, de quarentena, saber quais os procedimentos que as empresas privadas estão adotando, né? E se porventura elas forem flexibilizar alguma coisa, como é que seria essa flexibilização, entendeu? Se está havendo, porque todas as empresas que a gente conhece, o administrativo está todo mundo trabalha em casa, né? Trabalha em casa. Então, o resultado, eu me despeço aqui, Furtado, agradecendo a tua grande colaboração, né? E ver se semana que vem eu consigo te mandar antecipadamente o conteúdo, que é para você também fazer uma reflexão em cima do conteúdo. É só você me passar um e-mail e eu te passo o conteúdo e nós fazemos lá um bate-bola, porque às vezes eu me estendo um pouquinho, porque você não está tendo acesso aí. Quer dizer, dá para você ler lá na tela do computador? Você consegue ler? Olha só, né? Se você colocar, aqui as letras saem, eu já tenho dificuldade de ler. É um pequenininho. Você aumentando, ela sai distorcida. Tá. Sai tudo distorcido. Então tá bom. Não consigo ler. Aí você me dá depois aí um e-mail, que eu te mando o conteúdo, né, e a gente vai trocar uma ideia. Furtado, me despeço, desejando a todos aí
um bom final de semana, com muita videoconferência, que agora é assim, né? Bastante videoconferência, e até a próxima quinta-feira. Furtado, com você, as suas considerações finais e suas despedidas. Companheiro Ivan, a gente também fica, de uma certa forma, até satisfeito com essa participação nossa, essa luta que a gente tem de não deixar o nosso programa parado, né? É importante isso aí, porque você vê o reflexo, as pessoas nos acompanham, vê o trabalho que nós estamos fazendo, mesmo com certa dificuldade, né? Mas na dificuldade que se encontra, é na dificuldade que se encontra a devida solução. E nós, com certeza, vamos encontrar. Queremos aqui agradecer as pessoas e também dizer a você que essa data do dia 12, né? Tomara que ela fique uma data acertada. Eu já vou conversar agora com a minha filha, né? Para ver se ela nesse dia tem possibilidade de estar aqui em casa, aí por volta de 2 horas da tarde, para que a gente possa fazer o programa. E mais uma vez, né? Dizer do nosso grande poeta, que a poesia deste senhor, ela foi super objetiva. Primeiro, e aí? Que é uma poesia completa. Não existe poesia completa do que foi feita com referência a isso aí. E agora, sim, e daí? Que até esse cidadão está usando assim, imerecidamente. E na próxima quinta-feira estaremos aqui, se assim permitir o grande arquiteto do universo. Boa tarde, companheiro Ivan. Valeu!